Minha namorada me traiu por ciúmes da minha carreira, eu destruí tudo que ela construiu em 3 anos. Eu, 29 anos, homem, namoro a Silvia, 28 anos, mulher, há 4 anos. E nesses 4 anos, nós crescemos juntos. Houve um momento alguns meses atrás quando percebi que ela era a pessoa que eu queria como minha esposa. Mas agora não tenho tanta certeza porque suspeitei fortemente que Silvia estava me traindo. Eu sei que nunca há uma boa razão para alguém trair você, mas não consigo evitar sentir que eu deveria ter sido deficiente em algum aspecto. Eu apenas sinto que há algo que eu poderia ter feito melhor. É o que meu coração diz. Mas minha mente sabe que se ela realmente está me traindo, nunca foi minha culpa. Silvia fica mal-humorada às vezes, mas eu geralmente não trato isso como algum tipo de alerta vermelho, porque as outras mulheres que tive na minha vida ficam assim às vezes também, algumas mais frequentemente do que outras. É por isso que nunca fiz um grande problema dela ficar assim uma vez por mês. Geralmente há um gatilho para isso também. E ao longo dos anos, aprendi como lidar melhor com ela quando está assim. Então era ainda menos um problema para mim. O problema foi que percebi que ela ficou extremamente mal-humorada uma semana e todos os meus truques habituais não funcionaram. Perguntei a ela o que estava acontecendo, mas ela não tinha nada a dizer. Ela continuava dizendo que estava bem, o que me irritou porque estava claro que muita coisa não estava bem. Presumi que ela superaria isso quando estivesse pronta, mas esse não foi o caso também porque ela ficou assim por várias semanas seguidas. Cometi o erro de tentar iniciar algo com ela durante esse período, e essa é provavelmente a pior rejeição que já recebi dela. Ela literalmente saiu da cama e foi dormir no sofá. No dia seguinte, a confrontei muito seriamente para perguntar o que estava errado com ela. Não fui muito gentil com isso, mas não acho que ela merecesse que eu fosse. Não sei se isso reiniciou a mente dela, mas depois de tudo isso, ela lentamente voltou ao normal. Quando ela estava agindo normalmente novamente, tentei descobrir o que havia acontecido, mas ela ainda afirmava que não havia nada. Então, deixei por isso mesmo. Se você é como eu, se vê seu parceiro agir assim sem nada que parecesse ser a causa, você vai querer descobrir o que estava acontecendo. Eu estava planejando verificar o telefone dela e ver se ela recebeu algum tipo de má notícia que justificasse aquilo, e eu entenderia se fosse o tipo de má notícia que a faria parecer mal, como perder o emprego ou algo assim. Antes mesmo de chegar a esse ponto, algo aconteceu, e é sobre isso que estou aqui para falar. Ela voltou para casa alguns dias depois de começar a agir normalmente novamente, e eu a abracei e beijei como costumo fazer. Percebi que ela se afastou ligeiramente quando a beijei, mas inicialmente pensei que era apenas na minha cabeça até que algumas outras coisas aconteceram depois. Foi quando percebi que não imaginei. Quando a abracei, ela cheirava bem, mas eu sabia que não era o perfume dela. Comentei como ela cheirava bem e ela disse, obrigada, e então se afastou de mim. Ela subiu as escadas imediatamente e ouviu o chuveiro ligar. Cerca de 1 hora depois naquela noite, percebi que ela estava lavando uma carga de roupas, mas vi que a carga era literalmente o que ela tinha acabado de usar naquele dia, o que era estranho. Disse a ela que eu tinha algumas coisas que poderia ter adicionado para tornar a carga um pouco mais substancial, e ela apenas pediu desculpas e disse que tinha suado muito por causa do clima e queria limpar as roupas rapidamente. Foi aí que comecei a suspeitar que algo estava acontecendo. Tudo apontava para ela me traindo. Se afastar quando a beijei, cheirando a perfume desconhecido, ir direto para o chuveiro e lavar as roupas imediatamente. Ela poderia dar desculpas o dia todo, mas eu sabia que ia pensar o que ia pensar. É onde estou agora, e esse é o problema no momento. Não quero ter esperança de que ela está me traindo porque sou eu quem vai acabar uma bagunça de coração partido se esse for o caso. No entanto, ao mesmo tempo, é realmente difícil para mim lidar com a ansiedade de não saber. Sei que vou ter que verificar o telefone dela e já estava planejando fazer isso, então acho que ajuda a ter o dobro de razões para fazê-lo. Ainda parece horrível, no entanto. Ninguém quer estar no tipo de relacionamento onde isso é uma coisa que você nem precisa fazer. Se houver algum conselho para mim, adoraria ouvir. Mas por enquanto, parece que vou ter que chegar ao fundo das coisas sozinho. Não há como ela me contar a verdade sobre o assunto. Atualização 1. Descobri a verdade sobre minha namorada, Silvia. Se você se lembra, postei sobre como ela ficou mal-humorada uma semana e então alguns dias depois voltou ao normal novamente. Ela voltou com todos os sinais de alguém que acabou de terminar uma traição na mesma noite. Esse foi o sinal de que eu precisava para tentar descobrir as coisas por mim mesmo porque não havia como eu conseguir a verdade dela. Eu precisava verificar o telefone dela e, para ser honesto, odiei a ansiedade que senti quando
quando estava constantemente observando o telefone dela para ver se ia ter uma oportunidade de verificá-lo e descobrir o que estava acontecendo. Eventualmente consegui a chance quando ela estava conversando com um dos meus vizinhos do lado de fora e deixou o telefone dentro de casa. Fui direto para ele, e foi ótimo porque eu podia vê-los pela janela, e eu sei exatamente quando abortar a missão. Foi muito mais difícil do que eu pensava que seria porque ela envia mensagens para pessoas em mais de um aplicativo, excluindo suas mensagens de texto reais. Passei por quantos consegui, e eventualmente consegui encontrar que ela teve algumas conversas que não eram super apropriadas, mas eu não poderia dizer exatamente que eram boas o suficiente para eu ter algum tipo de grande confronto com ela. Muitos caras flertavam com ela, especialmente no Instagram, e ela nunca explicitamente disse para eles recuarem, mas ao mesmo tempo, ela nunca disse mais do que obrigada ou enviou mais do que alguns emojis básicos. Eu encontrei um cara chamado Richard com quem ela era um pouco mais receptiva e não o reconheci. O problema era que não tive tempo suficiente para realmente me aprofundar nisso porque ela entrou antes que eu pudesse passar por tudo. No entanto, isso foi o que eu precisava saber, que ia ter que pegar o telefone dela em um momento em que ela não seria capaz de me parar de jeito nenhum, e isso seria quando ela estivesse dormindo. Como eu já tinha a sensação de que algo estava acontecendo, nem precisei construir tanta confiança. Fui direto para o telefone dela assim que tive confiança suficiente de que ela estava dormindo, e usei ali mesmo na cama, porque se ela acordasse e me visse usando o que ela presumia ser meu telefone, seria muito menos suspeito do que eu não estar lá. Consegui mergulhar na conversa dela com Richard no Instagram, e lá, era principalmente ela comentando em stories que ele postou que eu não conseguia mais ver, mas eram inadequadas para alguém com namorado estar enviando para alguém. Os comentários dele também eram de flerte com ela, e ela não disse nada sobre isso. Na verdade, ela os recebeu melhor do que recebeu os comentários de qualquer outra pessoa. Tive sorte de ter decidido olhar os carimbos de data e hora, porque foi quando vi que as últimas mensagens que eles haviam enviado um ao outro no Instagram haviam sido enviadas cerca de 2 semanas antes. Foi quando decidi ir para as mensagens de texto reais dela, e foi quando vi que as conversas deles haviam se mudado para lá. Aparentemente, ele havia pedido o número dela para uma das melhores amigas dela, e essa amiga concordou. Essa parte foi louca porque eu conhecia a amiga e era difícil para mim entender porque eles fariam isso quando sabiam que eu estava no cenário. Presumi que fizeram isso porque ele era mais atraente do que eu, e em sua mente superficial, isso era uma melhoria para a amiga dela. Nas mensagens com Richard, consegui confirmar que eles começaram a flertar e enviar mensagens completamente. Se isso fosse tudo que eu tivesse visto, teria sido suficiente para eu terminar as coisas com ela. No entanto, consegui ler a mensagem onde eles fizeram planos para se encontrar, e isso foi na mesma noite em que ela voltou agindo de forma estranha. Depois, nenhum deles disse nada que soletrava o que havia acontecido, mas pelos emojis e aquelas mensagens de "foi um bom momento", eu pude dizer o que havia acontecido. Estava claro que eles haviam ficado juntos pela vibração geral das coisas. Tirei fotos de tudo isso com meu próprio telefone. A verdade era que eu nem precisava de confirmação de que eles haviam ficado juntos naquele ponto. Tudo que vi é suficiente para eu saber que as coisas nunca podem ser as mesmas entre nós dois. Ela não me quer. Ela quer outra pessoa claramente e vou deixá-la ter ele. Quanto a como me sinto, realmente não sei como definir a maneira como me sinto. Acho que uma boa palavra é inquieto porque parece que não consigo me concentrar em nada sem a ideia dela me traindo surgindo na minha mente. Estou tentando não pensar muito sobre isso, mas não consigo me controlar. Afinal, esta é uma pessoa para quem eu estava planejando pedir em casamento em menos de um ano. Eu tinha tanta certeza sobre isso, mas acho que escapei de uma bala. Ainda me machuca muito, e gostaria de poder me sentir melhor imediatamente. Esta é uma daquelas feridas que só o tempo cura, então vou apenas ter que suportar. Não entendo o que fiz de errado. Além de não parecer um modelo, sempre fui o cara mais doce com ela, e mostrei meu amor na sua maior extensão. Acho que isso não vale nada, no entanto. Essa é minha culpa por não ter entendido o recado. Pessoal, se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários. Você acha que ele exagerou ou fez o certo? Quero saber sua opinião. Atualização 2. Apesar deste ser um dos piores episódios que tive que suportar na minha vida, tenho que dizer que o mais novo desenvolvimento me diverte apesar de toda a situação. Descobri porque Sylvia decidiu me trair. E para ser bem honesto, é a coisa mais boba que já ouvi em toda a minha vida. Mas acho que os humanos sempre serão falhos. Uma vez que me acalmei, a confrontei. Disse a ela que sabia com certeza que ela havia me traído. E em vez de perdermos nosso tempo e fazer com que ela se denunciasse, disse a ela tudo o que eu sabia para que ela soubesse que, sem dúvida, eu sabia sobre tudo. Disse a ela o nome dele. Disse a ela onde eles haviam conversado. E disse a ela onde eles haviam se encontrado. Também disse a ela que tudo se alinhava com o dia em que ela voltou cheia
cheirando diferente. Ela claramente não sabia como reagir a tudo que eu estava dizendo. Então, eu poderia jurar que ela estava tentando pensar em uma desculpa, mas não há saída, pelo menos não sem ela pensar 10 minutos direto. Foi quando ela admitiu que havia feito isso, mas eu nunca poderia entender por quê. Disse a ela para me satisfazer, e foi quando ela admitiu que havia me traído porque estava deprimida e a depressão com que estava lidando era minha culpa. Perguntei a ela o que eu havia feito que poderia tê-la deixado deprimida porque eu havia feito tudo o que podia para garantir que ela entendesse o quanto era amada por mim. Fiz tudo o que pude para apoiar seus sonhos e atender suas necessidades. Ela reconheceu que fiz tudo isso, mas me informou que o que estava se referindo era como eu vinha jogando meu sucesso na carreira na cara dela. E nunca peguei a dica para perceber o quanto isso estava a destruindo. Foi louco para mim ouvi-la dizer isso porque nunca joguei nada disso na cara dela. Eu era um cara trabalhando duro e recebendo promoções em reconhecimento de quão bom eu era no meu trabalho. Eu celebro isso, mas não faço o maior negócio sobre isso, e é como eu nem conectei os pontos em primeiro lugar. Como eu deveria pensar que algo que deveria deixá-la realmente feliz era a razão pela qual ela decidiu ficar mal-humorada por uma semana porque os eventos se alinharam perfeitamente. Disse a ela que ela estava com ciúmes, e isso não tinha nada a ver comigo. Eu deveria celebrar minhas vitórias com minha namorada, e se ela escolheu ter ciúmes, isso era algo sobre o qual eu não poderia fazer nada. A pior parte de toda a situação é que ela trabalha em um emprego com potencial de crescimento na carreira, mas ela não quer nada disso porque está mais focada em escrever seu romance. Ela vem trabalhando nisso em seu tempo livre por mais de 3 anos e sempre a apoiei nisso. Li cada capítulo conforme ela os terminava. Dei críticas construtivas também. Ajudei-a com buracos na trama e quando ela ficava presa. Nunca foi um problema para mim, mas já que ela quer fazer do meu crescimento na carreira um problema, não vou me impedir de fazer da situação de querer ser autora dela um problema. Perguntei a ela como isso realmente justificava ela me trair. Ela disse que não estava dizendo que minha carreira era a razão direta pela qual ela traiu, mas ela havia traído por causa da depressão que sentiu por causa de como eu esfregava meu sucesso na cara dela. Disse a ela que nunca esfregue meu sucesso na cara dela. Falei com ela sobre meu sucesso da maneira que a maioria das pessoas faria com um parceiro significativo. Ela foi quem escolheu me odiar por isso em vez de ficar feliz. Disse a ela que nunca a impedi de levar seu trabalho a sério. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, disse a ela que sabia que ela não estava se esforçando mais do que estava por causa de seu romance, mas ao mesmo tempo, já faziam 3 anos. Ela deveria ter terminado, e isso não era minha culpa também. Ela nunca nos deu a chance de celebrar nenhuma de suas vitórias, e tentou fazer disso meu problema. Disse a ela para sair da minha casa, já que é meu apartamento, e ela tentou implorar no início, mas eventualmente tive que ficar realmente malvado para ela sair rapidamente. Ela me disse que voltaria para pegar mais coisas, e eu disse a ela que estava tudo bem, mas não seria naquele dia. Eu precisava de tempo para ficar sozinho ou explodiria com ela. Eu a avisaria quando ela poderia voltar. Já sei o que vou fazer para me vingar dela, e mesmo que saiba que vai ficar confuso, não me importo. Ela não se importou em quebrar meu coração, e não me importo em retribuir o favor. Ninguém tem o monopólio de ser um idiota sem coração. Atualização 3. Como mencionei em minha última postagem, confrontei minha ex-namorada Sylvia sobre o fato de que ela estava me traindo, e a desculpa dela foi que ela estava deprimida pelas minhas vitórias constantes no trabalho, e para se fazer sentir melhor, ela decidiu ficar com algum outro cara. A pessoa em questão não tem vitórias porque passa o tempo fazendo as coisas pela metade no trabalho, então pode passar todo o tempo livre escrevendo seu romance. Este é um romance no qual ela passou mais de 3 anos escrevendo. Ela vem escrevendo pela maior parte do nosso relacionamento. Aquele romance tem sido uma grande parte de tudo, e assim como o nosso relacionamento no qual coloquei todo o meu coração, ela colocou muito de sua alma naquele manuscrito. Quando ela saiu de casa, deixou o laptop para trás, já que deveria voltar e pegá-lo. Tomei essa liberdade para deletar seu manuscrito do computador. Trabalho com computadores, então sabia que havia uma possibilidade de que ela pudesse restaurar o arquivo mesmo depois de eu deletá-lo da lixeira. Eu queria ter certeza de que a dor dela fosse permanente como a minha ia ser. Talvez isso tenha sido um passo longe demais, mas como eu tinha drives sobressalentes em casa, encontrei um do mesmo tamanho. Instalei o Windows nele e o configurei para ser idêntico o máximo que pude, e me certifiquei de enviar todos os arquivos dela. Então, basicamente parecia o mesmo drive de antes. Embora, se ela fosse esperta o suficiente, ela poderia ter notado alguns dos sinais de um sistema operacional novo. E antes que você pergunte se ela fez backup de seu manuscrito, ela inicialmente não fez. Fui eu quem basicamente implorou para que ela fizesse. E eventualmente, tive que pedir a ela para enviar uma cópia para eu fazer backup periodicamente. Então, estou no controle dos backups. Também não ajudou que ela escolheu manter o manuscrito muito perto de seu peito em vez de compartilhar
compartilhá-lo com amigos em intervalos. Pelo menos eles teriam alguns arquivos mais antigos para ela começar. Ela veio pegar o laptop e foi naquela noite que ela me ligou para perguntar onde estava seu manuscrito. Disse a ela que não tinha ideia. Ela disse que eu estava mentindo. Ela perguntou se essa era a maneira imatura que decidi me vingar dela, e eu ainda disse que não tinha ideia do que ela estava falando. Ela soou realmente irritada e me perguntou o que eu queria que ela fizesse. É um pedido de desculpas que você está procurando? Sinto muito, mas não posso desfazer. Disse a ela que apreciava o meio pedido de desculpas, mas não tinha nada a ver com seu manuscrito desaparecido. Ela me pediu para enviar o último backup que eu tinha, mas disse a ela que não conseguia encontrá-los. Foi quando ela soube com certeza que eu tinha algo a ver com isso. Disse a ela para me deixar em paz porque não tinha o que ela estava procurando e não ia tê-la nunca mais. Ela começou a chorar ao telefone e desliguei nela. Ela apareceu na minha casa cerca de meia hora depois e estava histérica. Ela implorou e disse a ela que ia chamar a polícia se ela não saísse, já que não tinha nada a ver com seu manuscrito. Não podia confiar que ela não estava gravando ou algo assim. Ela voltou para me perguntar sobre o manuscrito pelo menos 10 vezes, mas cada vez eu disse a ela que não tinha nada a ver com isso. Se você quer me dizer que o que fiz foi excessivo, qual é a diferença entre o que ela fez comigo e o que fiz com ela? Desperdicei 4 anos com ela e não posso recuperá-los. Pelo menos você pode escrever o manuscrito novamente. Nunca vou ser o tipo de cara que diz que você deve oferecer a outra face, especialmente com traidores. Eles sempre merecem algo para deixá-los saber com certeza que são pessoas horríveis que merecem o pior.